paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12, e versículo de número 21 ao 24, que vai nos dizer assim: Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado a glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você já parou para observar que ninguém consegue invalidar o plano de Deus? Ninguém consegue anular o que Deus determina para o seu povo? Talvez na sua história tenha alguém que está tentando invalidar a palavra de Deus na sua vida, como Herodes tentou fazer com os da igreja. Porque Herodes era inimigo do povo de Deus e ele tenta parar o crescimento da igreja. Ele tenta atingir os apóstolos do Senhor. Quantas pessoas estão tentando te atingir? Quantas pessoas estão tentando parar o que Deus tem contigo? Porém, através dessa palavra, Deus me trouxe aqui para te garantir algo. Deus paralisa os teus inimigos, mas o propósito de Deus continua tendo crescimento. Deus paralisa os teus adversários, mas os propósitos que Ele designou para você e para a sua casa não irão perecer. Declare comigo: o meu Deus está paralisando os meus adversários. O meu Deus está paralisando os meus adversários. A Bíblia vai nos dizer que Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo assim passar, irmãos, a fio de espada a Tiago. E a Bíblia nos diz que após Tiago morrer, Herodes também estava intentando matar a Pedro. Só que Deus, ele livrou a Pedro das mãos de Herodes e da expectativa do povo judaico. Deus, ele está livrando você como ele fez com Pedro. E ele está dizendo: os teus inimigos não prevalecerão. Aqueles que se levantam contra ti não prosperarão. Aqueles que estão tramando o mal contra a sua vida ficarão confusos. Pedro continuou propagando a palavra do Senhor. Pedro continuou fazendo o que Deus tinha com ele ainda em terra. Deus tem um propósito contigo ainda nessa terra. Só que tem gente querendo anular o propósito de Deus. Irmãos, a partir do momento que Herodes, ele começa a mexer com a igreja, Herodes estava mexendo diretamente aonde, irmãos? No próprio Deus. Tem pessoas que se levantaram contra ti, que estão pelejando contra a sua vida, e Deus está dizendo para você: elas estão mexendo em mim, porque você tem um dono. Declare comigo: eu tenho um dono. Ai daqueles que se levantem contra mim. Eu tenho um dono. Ai daqueles que se levantem contra mim. Muitos podem te desprezar. Muitos podem te perseguir. Porém, o Senhor está dizendo: aqueles que te desprezam estão desprezando a mim. Aqueles que te perseguem estão perseguindo a mim. E eu tratarei com cada um deles. O Senhor, ele está falando contigo de maneira muito clara. Herodes morreu. Eu não sei o que Deus ele vai fazer para parar os teus adversários. No caso aqui de Herodes, ele morreu. E morreu de forma terrível, irmãos. Ele morreu de forma terrível. Por quê? Porque estava tentando parar o que era de Deus. E o que é de Deus, ninguém para. O que Deus, irmãos, ele tem para com seu povo, ninguém anula. Se você carrega um projeto de Deus, tem gente se levantando contra você. Tem pessoas que estão tentando invalidar a palavra de Deus na sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe, porque o próprio Deus vai pelejar por você. Declare comigo: o meu Deus pelejará por mim e não tardará. O meu Deus pelejará por mim e não tardará. Deus sabia que ele tinha que ferir a Herodes. Porque se Deus não fere a Herodes, irmãos, Herodes ia ficar tentando até conseguir destruir a igreja. Tem gente que, se o próprio Deus não paralisar, a pessoa não deixa você em paz. Tem gente que, se o próprio Deus não marcar o encontro, porque você observa aqui, irmãos, que foi o próprio Deus que marcou o encontro aqui com Herodes. Deus mandou o anjo dele. O anjo veio porque Deus ordenou para que viesse a ferir Herodes. Herodes morreu em terríveis agonias. Ele morreu comido de bicho, irmãos.
Por quê? Porque estava se opondo ao projeto de Deus. O que é de Deus, irmãos? É melhor a gente não colocar a nossa mão. É melhor a gente não tentar atrapalhar. O melhor que a gente faz é deixar o projeto de Deus com Deus. Mas tem gente que não pensa dessa forma. Sabe que você é um homem de Deus, sabe que você é uma mulher de Deus. Sabe que Deus tem um propósito na sua casa, sabe que Deus tem um propósito na sua família, sabe que Deus tem um propósito na vida dos seus e mesmo assim se levanta contra. Tem pessoas aqui, irmãos, que têm passado por batalhas terríveis, porque tem gente enfurecida contra você, como Herodes estava enfurecido aqui contra a igreja do Senhor. Versículo de número 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O rei Herodes, ele ordenou que alguns da igreja fossem presos. Para quê? Para que eles fossem maltratados. Herodes estava aqui, irmãos, atacando. E ele queria atacar os apóstolos, ele queria parar a igreja. O diabo, ele vai usar pessoas, como Herodes estava sendo usado aqui, irmãos, pelo inimigo, para tentar parar o propósito de Deus. Mas o Senhor diz para você, ninguém vai parar o que eu tenho contigo. Pedro foi livre e Deus não deixou com que Pedro morresse, mas Tiago havia morrido a fio de espada e Deus não ia deixar aquilo barato. O Senhor diz para você hoje, através dessa palavra, eu não vou deixar barato aquilo que fizeram contra ti. Eu sei muito bem o que levantaram contra você. Eu sei muito bem quem pelejou. Eu sei muito bem quem levantou calúnia. Eu sei muito bem quem tentou destruir. Eu sei muito bem quem fez o mal contra ti. Hoje você passa por batalhas terríveis, até mesmo psicológicas, por causa daquilo que foi levantado contra você. A igreja, irmãos, não parou de crescer, mas houve ali algo que foi atingido, que foi quem? Foi o apóstolo Tiago, e Deus não ia deixar isso, irmãos, barato não. O Senhor disse para você, eu sei, minha filha, que você foi atingida, e eu estou prestes a fazer justiça, eu estou prestes a parar Herodes. Herodes estava achando que ele ia conseguir ter êxito, que ele ia fazer o mal, que ele ia se levantar contra a igreja, que ele ia matar a Tiago a fio de espada, que ele ia se levantar contra Pedro, que ele ia intentar contra a vida de Pedro e que nada iria acontecer com ele. Tem muita gente pensando assim, de maneira errônea, que elas podem se levantar contra você, que elas pelejam contra a sua vida, que elas pagam para te destruir e que elas vão continuar vivendo, só que não é assim. Chega um tempo em que Deus paralisa os adversários. Declare comigo, como chegou aqui o tempo de Herodes ser paralisado, chegou o tempo que Deus vai parar os meus inimigos. Como chegou aqui o tempo de Herodes ser paralisado, chegou o tempo que Deus vai paralisar os meus inimigos. Irmãos, toda prova tem um começo, um meio e um final. Deus, ele permitiu por um tempo Herodes perseguir a igreja, ele tem os propósitos dele. Ele sabe o porquê, ele sempre tem razão, irmãos, naquilo que ele permite na nossa vida. Porém, chega um tempo que depois que ele permite a perseguição, a luta, ele mesmo finda. E é Deus mesmo quem está findando a perseguição na sua vida. É Deus mesmo quem está findando uma perseguição na sua história e está parando os teus adversários. Versículo de número 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor. O anjo foi de quem? De Deus. O próprio Deus paralisou. Um anjo do Senhor o feriu. Ele foi ferido, irmãos, por ele não haver dado a glória a Deus e comido de vermes, expirou, acabou. Em questão de pouco tempo, aquele que se levantava contra a igreja, aquele que era uma forte e terrível oposição, estava ali, irmãos, perecendo, comido de bicho. Em pouco tempo ele expirou, ribiante, uramanda, racandaraia. A justiça vai ser tão forte, mas vai ser tão forte que Deus está lhe dando estrutura para você ficar sabendo. Imagine a igreja, irmãos, sabendo lá que Herodes morreu comido de bicho. Automaticamente a igreja lembrou de quê? Do Deus da justiça, do Deus que estava agindo a favor deles. E quando você ficar sabendo da grande e forte justiça, você vai lembrar, Deus agiu ao meu favor, Deus não deixou para lá o mal que me causaram, porque o mal sem causa não prosperará. Quem estava agindo maliciosamente, querendo mexer no plano e no propósito de Deus, vai ter que pagar, porque Deus, ele sabe quem é o culpado. Irmãos, Deus conhecia a culpa de Herodes, como Deus conhece a culpa dos teus inimigos, como Deus sabe aquilo que eles tramam, charabá,
Rabacandaraia, aquilo que eles arquitetam, aquilo que eles estão planejando, dizendo eu vou destruir, eu vou arruinar, eu vou parar, eu vou neutralizar. E Deus está dizendo, eles estão perdendo as forças hoje, porque maior é quem está contigo do que a fúria de Herodes, maior é quem te escolheu, e aquele que te escolheu diz para você, o meu projeto continuará crescendo. Você não queria confirmação? Se os inimigos iam conseguir parar o projeto de Deus na sua vida, Deus está dizendo, vai não, não vai não, o meu projeto vai continuar crescendo, e os inimigos serão paralisados. Declare comigo, eu creio que Deus vai paralisar os meus inimigos, e o projeto dele vai continuar crescendo na minha vida. Eu creio que Deus vai paralisar os meus inimigos e o projeto dele vai continuar crescendo na minha vida. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Ninguém para o evangelho, ninguém para a igreja de Cristo, ninguém para os propósitos de Deus na terra. Você faz parte dos propósitos de Deus na terra. A sua casa faz parte dos propósitos de Deus na terra. Os seus filhos, o seu esposo, todos aqueles que estão se levantando contra você e contra os teus, vão ter que ver que você tem um dono. Declare comigo, eu e a minha casa, nós temos um dono, e o meu dono é zeloso. Eu e a minha casa, nós temos um dono, e o meu dono é zeloso. A igreja, irmãos, estava crescendo. Deus continuou dando crescimento. A propagação da palavra continuou, mas o inimigo que estava feroz, achando que poderia parar o crescimento da igreja, morreu. Deus é o Deus que dá vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Já dizia Ana no seu cântico, que Deus, ele tem o poder de dar a vida e de tirar. Se alguém pensar que pode parar o projeto de Deus e não se arrepender e não quiser sair do teu caminho, se ele quiser, ele lança até na sepultura. Eu estou pregando Bíblia, porque Herodes foi lançado na sepultura. Irmãos, Deus sabe como calar adversários. Tem gente que, se Deus mandar para longe, dá resultado. Pronto, para de te perseguir. Tem gente que, se Deus marcar o encontro, ele e ela se arrepende e se converte. Pronto, para de te perseguir. Só que tem gente, irmãos, que é tão ruim que, se Deus marcar o encontro e deixar na terra, volta a te perseguir de novo. Então Deus está dizendo, isso aqui não é para todo mundo, mas vai ter gente, irmãos, que você vai saber da justiça de Deus, porque a Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho. Você está entendendo? Que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Você tá entendendo que ninguém toca no projeto de Deus para ficar sem paga? Aí tá aí você pensando que gente se levantou contra você, fez o mal contra ti, te feriu, te magoou, levantou calúnia, e você pensa que vai ficar sem paga, e Deus está dizendo, por acaso, minha filha, eu sou injusto? Por acaso, meu filho, eu sou injusto? Chegou o tempo de Herodes pagar. Chegou o tempo de Deus tocar em Herodes. Não foi a igreja que tocou em Herodes. Deixa eu enfatizar isso aqui. Não foi a igreja que orou para Herodes morrer e ser destruído, não. A igreja estava orando por Pedro. A igreja estava orando pela libertação de Pedro. Mas Deus estava prestes também a agir com justiça. Você não precisa ficar perdendo tempo orando e dizendo, Deus mata, Deus faz, Deus destrói, Deus anula. Não, só entregue nas mãos de Deus. Deus, os meus adversários estão nas tuas mãos. Faça segundo o que te apraz. E comece a orar pela sua família. Comece a orar para que Deus revista, para que Deus guarde, para que Deus proteja a sua vida. E deixe os inimigos que Deus cuida. O próprio Deus cuidou de Herodes. O próprio Deus fez justiça. O próprio Deus permitiu que Herodes fosse morto ali, irmãos, de maneira terrível. Ele morreu de maneira humilhante. Ele era um rei, e a Bíblia nos diz que ele morreu comido de vermes, comido de bicho, de maneira agoniante. Então nós observamos que a justiça vem de Deus. Tanto querer quanto efetuar está nas mãos dele. Entregue tudo nas mãos dele. Tem pessoas querendo parar o propósito dele na sua vida? Ele me trouxe aqui para te confirmar que ele tem visto, e ele sabe quem são seus inimigos, como ele sabia muito bem aqui quem era Herodes. De Deus, irmão,
irmãos, ninguém zomba e nem escarnece. Deus não fica enganado. E assim como ele não ficou enganado com Herodes, mas ele trouxe a paga para aquele que queria parar a igreja. O Senhor diz para você: eu não fico enganado com os teus inimigos e eu estou trazendo um tempo de colheita, um tempo de paga para aqueles que se levantaram contra ti. Podem até pelejar, podem até tentar te destruir, podem até achar que vai ficar sem paga o mal que te causaram, mas Deus, através dessa palavra, me trouxe aqui para te confirmar que ele tem crescimento para você e para os teus, multiplicação, bênçãos. Porém, para Herodes, para aqueles que têm se levantado contra ti, Deus tem uma grande justiça e vai ser muito forte, porque a justiça que o próprio Deus fez contra Herodes foi uma justiça muito forte, agoniante, angustiante para ele. Então Deus está dizendo: eu sei muito bem como parar aqueles que querem paralisar o que eu tenho contigo. Eu paro os teus inimigos, mas eles não param o que eu tenho contigo, porque quem dá a última palavra na sua vida não são os homens, é o próprio Deus. Declare comigo: quem dá a última palavra na minha vida não são os meus inimigos, é Deus. Quem dá a última palavra na minha vida não são os meus inimigos, é Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por fazer justiça, Pai. Obrigada por não permitir que aqueles que tramam, que arquitetam, que planejam mal contra nós venham prosperar. Assim como o Senhor tirou as forças por completo de Herodes, eu creio, Pai, que o Senhor mesmo está marcando encontro com os nossos adversários e tirando as forças deles. Eles não conseguirão mais se levantar contra nós. Eles não conseguirão mais pelejar contra nós. As forças de Herodes foram tiradas e ele não conseguiu mais se levantar contra a tua igreja, Pai, porque ele morreu comido de bicho. E assim será, Pai, na vida de algumas pessoas que têm se levantado contra o teu filho e contra a tua filha. O Senhor está marcando o encontro, tirando a força dele, tirando a força dela, Pai, como o Senhor tirou as forças de Herodes. Mas o que o Senhor tem com teu filho, Pai? O que o Senhor tem com a tua filha, meu Senhor, vai crescer, vai se multiplicar. Teus filhos serão abençoados nessa terra. O Senhor está, meu Pai, prolongando dias de vida. O Senhor, meu Pai, está dando saúde para que os teus filhos possam ter paz, para que os teus filhos possam criar os filhos deles, Pai, ver netos, para que os teus filhos possam ter alegria no Senhor. Mas os adversários que buscam a destruição dos teus filhos, eles serão neutralizados, eles serão removidos. Charamandarasto, do caminho do teu filho, do caminho da tua filha, da mesma forma que Herodes saiu do caminho da igreja. Eu creio que o Senhor está tirando adversários do teu filho, adversários da tua filha do caminho deles, Pai, e o teu nome será glorificado mais uma vez, Pai, e aquilo que o Senhor tem conosco não será anulado, porque maior é o que está conosco do que aqueles que pelejam, que se levantam contra nós. Para nós tem paz, tem crescimento, tem multiplicação, mas para os inimigos tem justiça, e é o Senhor mesmo quem vai tocar, quem vai ferir, vai fazer segundo o que te apraz. Faça a tua vontade, Senhor. Entregamos os nossos adversários nas tuas mãos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Toma, Senhor, aqueles que estão aqui, Pai, diariamente, ouvindo cada palavra, os abençoa, os prospera, concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus é fiel, irmãos, e ninguém se levanta contra os projetos dele para permanecer. Herodes era tropeço. Herodes era adversário na história do povo de Deus. Por isso o próprio Deus removeu aqueles que forem tropeços, aqueles que forem adversários no seu caminho, que estivesse se opondo contra o projeto de Deus na sua vida. Não se preocupe, porque o próprio Deus vai marcar encontro e vai fazer justiça. Foi Deus quem tirou Herodes do caminho do povo dele. Assim Deus está fazendo. Ele está tirando os teus inimigos do seu caminho. E você vai ver diante dos teus olhos uma grande justiça de Deus acontecendo. Que Deus te abençoe se você crê e recebe esta palavra e esta justiça para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus diz para você que a justiça não tardará. Se prepare, porque Deus está parando aqueles que te perseguem. Que Deus te abençoe.